noite a todos, espero que estejam bem. Hoje eu queria falar um pouco sobre a análise dos nossos agregados, principalmente o nosso agregado miúdo. Existe um procedimento para eu verificar se o meu agregado miúdo é do tipo fino, médio ou grosso, ok? Então, o ensaio consiste em fazer um peneiramento do material, utilizando uma série de peneiras. A gente já viu em sala de aula o tamanho das peneiras. Normalmente a gente começa com a 0,075, sempre multiplicando por 2, você vai chegar na 4,8 milímetros, ok? Então, nós temos uma ideia, começando da maior peneira. Nossa peneira ela tem 4,8 milímetros de diâmetro, então está estabelecida aqui na própria peneira. É uma peneira padrão norma, ok? Tá? Nós temos abaixo dela dividido por 2,4 milímetros, então você tem uma ideia da abertura da peneira. Temos a 1,2, okay. Temos a peneira 0,6, dá para ver a abertura da peneira. Temos a peneira 0,3 milímetros. Temos a peneira 0,15. Dá para ver. E a peneira 0,075 milímetros ou 75 microns. Então você pode ver o tamanho da nossa peneira aqui. Tá? E para finalizar o nosso conjunto, nós temos o fundo. O fundo não é uma peneira, ok? O fundo é fundo. Então todo material que para aqui no fundo é considerado como pó, ou também conhecido também nas literaturas como filler, material fino. E eu tenho a tampa, ok? O ensaio de granulometria, ele consiste em eu colocar em ordem do menor tamanho para o maior tamanho de peneiras, conforme a gente vai observar agora, iniciando pelo fundo, seguido da peneira 0,075 milímetros, 0,15, ok? 0,3, 0,6 milímetros, 1,2 milímetros, 2,4 milímetros e 4,8, ok? Então eu montei o meu conjunto para fazer a análise granulométrica. O material que eu vou lançar aqui dentro, ele deve estar totalmente seco, ou seja, se eu usar qualquer tipo de material, como por exemplo uma areia artificial, eu devo obrigatoriamente secar esse material em estufa por um período de 24 horas a 105 graus de temperatura, graus Celsius de temperatura, ok? Então após a secagem, eu peso o material e conheço a quantidade de material que eu estarei trabalhando. Em média a gente coloca aí 1 kg de material para fazer uma análise. Despejo todo o material na parte superior da peneira, peneira maior, na 4,8 milímetros, tampo o meu conjunto, ok? E depois eu levo o meu conjunto para o agitador mecânico. Então nós temos aqui nosso agitador mecânico. Eu posiciono as peneiras no meu agitador mecânico, fixo as minhas peneiras. Após o certificado que elas estão bem fixadas, eu venho no meu equipamento e eu regulo a frequência que eu quero que o meu conjunto fique sendo agitado e o tempo de duração que vai permanecer em agitação todo esse conjunto. Então, vou pegar um exemplo aqui, coloquei uma frequência de 60 por um período de 10 minutos. Após apertar o botão iniciar, todo o meu conjunto ele começa a vibrar, tá vendo? Você consegue observar. O que vai acontecer? Todo o material que está na parte superior, ele vai se agitando, agitando, agitando e vai passando por todas as peneiras até chegar no fundo. A partir do momento que ele chega lá no seu tempo máximo, lá nos seus 10 minutos,
vai ficar um pouco menos que 3, o equipamento por si só ele para. Você vai chegar lá, ele vai parar o meu equipamento. Qual que é o procedimento? Retiro as minhas peneiras. Levo minhas peneiras para a bancada e utilizo espécie de um tapete de borracha que não esteja contaminado, esteja totalmente limpo. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a tampa da minha peneira, okay? Vou pegar peneira por peneira, vou virar a peneira sobre esse tapete e vou fazer a limpeza da peneira, ok? Fazendo com que todos os grãos ficassem encavalados, eles sejam retirados, ok? O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa peneira de lado e vou fazer a pesagem desse material aqui, ok? Ele vai dar um determinado peso. Deixa ele separado, como a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Então eu fiz a separação do material, pesei e coloquei ele dentro de um recipiente adequado, peneira de 4,8 milímetros. Então eu deixei ele de lado aqui com a peneira de 4,8 milímetros. Faço com a peneira 2,4, viro ele de novo, ok? Faço a limpeza. Vocês podem observar que as peneiras, quando tem uma malha muito grossa, eu uso um pincel com cerdas de aço para fazer a limpeza, tá? Okay. Retiro, faço a limpeza de toda a minha peneira. Vou lá na balança, zero a balança, peso todo esse material. Tenho aqui a quantidade de material que ficou retido na peneira 2,4 milímetros, ok? Vou para a peneira 1,8, viro, faço a limpeza da peneira ainda com o pincel com cerdas de aço, deixo do lado, faço a pesagem do meu material e eu tenho aqui a quantidade de material que ficou retido na peneira 1,2 milímetros. Deixa separado. Vou na peneira 0,6, viro a peneira, faço a limpeza da peneira, ok? Retiro a peneira, peso o material, eu tenho a quantidade de material que ficou retido na peneira 0,6 milímetros. Agora, peneira 0,3, tá? Quanto menor a peneira, maior o cuidado que eu vou ter que ter. Neste caso aqui, ó, a hora que eu viro a minha peneira, eu já passo a não fazer uso desse pincel com cerda metálica, porque ele vai afastar, ele vai abrir a malha da minha peneira e eu vou perder a minha peneira. O que você vai fazer? Você vai usar um outro tipo de pincel, com uma cerda de nylon ou de crina de cavalo, e eu vou começar a fazer a limpeza, né, de toda a minha peneira, da mesma forma. Separo a minha peneira, vou lá, peso meu material. Olha, 0,3 milímetros. Temos a outra, 0,15, viro a peneira, ok? Pego o pincel com cerdas de nylon ou de crina de cavalo, faço a limpeza cuidando para não abrir, não estragar a malha. Separo, vou lá na balança, peso esse material. Tem lá 0,15 milímetros. Okay. Agora, pego a peneira de 0,075 milímetros, viro, passo novamente o pincel, faço bem a limpeza, ok? E peso o material. Quantidade de material que ficou na peneira 0,075, ok? E por último, o material que fica no fundo. Mesma coisa, eu viro o fundo e faço a retirada de todo o material que está aqui, ó, ok? E despejo, vou lá na balança e peso esse material aqui. Então, esse material que ficou retido no fundo. Veja só, esse material, como ele é muito fino, é menor que o tamanho 0,075 milímetros, é considerado como pó.
partículas do tamanho do nosso aglomerante cimento Portland e da cal, eles apresentam o tamanho menor do que 0,075 milímetros na sua maior porcentagem, ok? Então, feito a pesagem do material, agora a gente vai fazer a nossa avaliação para verificar qual que é a porcentagem do material que fica retido em cada peneira. Então acompanha comigo aqui, ó. Eu fiz um exemplo para a gente entender principalmente como funciona essa última coluna aqui da nossa tabela. Então a tabela é dividida em 4 colunas. O tamanho das peneiras em milímetro, a massa do material que ficou retido em cada peneira, a porcentagem desse material que ficou retido em cada peneira e a porcentagem retida acumulada. Então, como exemplo, eu peguei 1000 gramas de material, simulei a agitação e esse material ficou retido em todas as peneiras. Então, se eu fizer a somatória de todo ele, eu vou ter aqui no final meu total 1000. Então, aqui meu total vai ser 1000 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse material aqui, ó, em porcentagem, tá? Então, como que eu faço? Então, se eu pegar um cálculo matemático, uma regra de 3, eu vou ter 1000 gramas, que equivale a 100% do meu material, ok? Se eu tenho 102 gramas, eu vou ter quantos por cento em relação ao total? Então, vai ser o isolo X, vai ser 102 vezes 100 dividido por 1000. Ok? Então, o resultado desse valor vai ser 10,2% do meu material. Tá? Então, vou transformar ele em porcentagem. Então, esse material vai ser equivalente, que ficou na peneira 4,8 milímetros, 10,2%. Agora, se eu fizer o próximo, vou ter 21,7%. Se eu pegar esse valor da peneira 1,2, 25,8%. Do total, eu tenho 14,3% desse material que ficou retido na peneira 0,6. Eu tenho 12% que ficou retido na peneira 0,3, 0,8% que ficou retido na peneira 0,15 e 0,57 ficou retido na peneira 0,075. Do total, 0,23% deste material passou por todas as peneiras e ficou retido no fundo, ok? Tá, então, a única coisa que estou fazendo nesse momento é transformando todo o material que estava em massa em porcentagem. Agora a gente vai passar para a última coluna. A última coluna, ela consiste da seguinte maneira: eu pego o primeiro valor e repito na peneira que estava mais alta. Então, a maior peneira que eu tenho é 4,8 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse valor nesta coluna. Vai ser equivalente a 10,2%, ok? Como que eu descubro esse valor aqui de baixo? É como se eu tivesse eliminado essa peneira. Quer ver? Ó? Se a gente pegar aqui, ó, então nós temos o nosso conjunto de peneiras, tá? Na nossa peneira 4,8 milímetros, eu tenho esse material que ficou retido, ok? Então, a partir do momento que eu tiro esta peneira, esse material vai cair para a peneira abaixo, ok? Então, a 2,4 milímetros vai ter a somatória de todo o valor que estava na 4,8 mais na 2,4, né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar este valor e vou somar com o valor que está abaixo, ok? Então, esse valor aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 31,9. Mesma coisa, né? Imagine só, qual que vai ser a porcentagem retida acumulada desse material? Vai ser eu retirar todo o material que estava nessa peneira e jogar ele para baixo. Tá? Então, imagine só, todo o material que estava na peneira 2,4 milímetros, eu elimino a peneira do meu conjunto, todo esse material vai cair para a peneira de baixo, ou seja, vai ser a somatória da material que está na 4,8, na 2,4 e na 1,2. Tá? Então vai ser 31,9 mais 25,8. Tá.
Isso? Mesma coisa. Retiro essa peneira, todo o material que estava aqui vai querer parar a peneira abaixo, tá? Então a mesma coisa que eu somar esse material com esse aqui, ó, em diagonal. É a mesma coisa aqui, ó. Tinha só essas 4 peneiras no meu conjunto, essas 5, né? Retiro a peneira de tamanho 1,2 e todo o material que estava aqui vai ficar depositado na peneira 0,6, ou seja, faço a somatória de 57,7 mais 14, isso aqui dá 0,82 aproximadamente isso, ok? A mesma coisa, retiro essa peneira, faço a somatória com a de baixo, tá? Ou seja, elimino essa peneira do meu conjunto, tudo que estava aqui vai parar na peneira abaixo. Então, é assim que a gente faz o cálculo da somatória de porcentagem retida acumulada em cada peneira. Então, 72 mais 12 dá 84% de todo o material retido acumulado vai ficar nesta peneira. Mesma coisa, retiro essa peneira do meu conjunto, todo o material vai ficar parado aqui nesta peneira. Okay? Ou seja, qual a peneira? 0,15. Então, 84 mais 0,8, 84,8%. Alguma coisa está errada. Aqui está errado, senhores. É 8,0, 5,7, 2,3. Então 84 mais 8 dá 92. Então esse valor aqui é 92,0. Erro de matemática, desculpa. Mesma coisa, tiro o valor equivalente à peneira 0,15, retiro a peneira do meu conjunto, todo o material que ficaria parado nela vai para a peneira 0,075. Ou seja, eu somo 92 mais 5,7, dá 97,7%. Mesma coisa, retirei todo esse material e o excedente vai parar no meu fundo. Tá? Isso daí vai dar 100% do meu material. Sempre fazendo essa somatória em diagonal. A mesma coisa que eu tivesse, elimino essa primeira, todo o material fica retido nessa peneira. Eliminei essa peneira, todo o material fica retido nessa. Eliminei essa e assim vai. Vai eliminando, vai eliminando, vai eliminando, vai eliminando, até chegar no fundo. Lembrando que fundo não é peneira. Isso aqui não é levado em consideração no nosso cálculo matemático. Perfeito, senhores? Espero que os senhores tenham compreendido como que funciona o cálculo aqui da porcentagem retida acumulada na nossa série de peneiras normais aí.